Olá, então, dando início ao nosso módulo 1 do Papo de Graça, a gente entra na lição número 1, ou no capítulo número 1, que o assunto é a graça preciosa. E num primeiro momento esse título pode parecer um pouco esquisito, ou um pouco controverso ou divergente, porque a gente entra num conflito de graça e algum tipo de valor, né? Se é algo precioso é que tem o valor, e se é graça é de graça, como é que isso funciona? Então, como nós adiantamos lá na nossa introdução, naquele primeiro vídeo que você já assistiu, a nossa intenção aqui não é te dar uma base teológica profunda para que você saia daqui já um teólogo ou alguma coisa assim. Não, o nosso objetivo aqui é te ajudar nesse início de caminhada que a gente sabe que há muitas dúvidas, é um terreno novo, é um terreno desconhecido, completamente desconhecido, e é bom que haja o apoio. Aliás, é um mandamento de Jesus que Jesus, enquanto esteve ali com os seus discípulos, ele deu uma missão a eles e falou assim: ide e fazei discípulos. O fazer discípulos é passar o conhecimento, é ensinar aquilo que Jesus ensinou para aqueles discípulos e para nós também. Então, o nosso objetivo aqui não é um seminário teológico. Aqui, como eu disse lá na introdução, eu estou gravando as aulas de casa para você se sentir à vontade, para você se sentir em casa e não num seminário teológico. Aqui a intenção é te ajudar nesse início de caminhada, e é essa oração nossa para que a gente seja instrumento de Deus na sua vida para você dar os seus primeiros passos. E quando a gente começa a falar de graça, há muitas dúvidas, e que a nossa esse capítulo aqui, e também algumas conversas que nós vamos ter sobre graça, nós utilizamos como base um livro chamado O Discipulado, que é de um autor alemão muito respeitado, um teólogo alemão respeitado, que a gente chama ele de Bonhoeffer, que é o sobrenome dele. E eu já te tranquilizo aqui que você não precisa decorar nome, você não precisa entender muito bem a pronúncia, que é um nome alemão. Isso não é o foco, mas ele escreveu um livro sobre discipulado, e o início do seu livro ele falou sobre graça. E quando a gente entende o que Jesus fez por nós, a gente entende que a gente não merece esse amor, que esse amor nos alcançou de uma forma inexplicável, e a gente entende que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Há um fenômeno sobrenatural que ocorre chamado graça. Essa graça que veio nos alcançar para que a gente alcançasse a salvação. E no primeiro momento você pode pensar: pô, Eduardo, que bonito, o amor de Deus me alcançou, ele derramou a sua graça, mas o que isso quer dizer? A graça, como eu disse brevemente lá no outro vídeo, a gente tem o costume de definir graça como favor imerecido. É um favor de Deus para nós e que nós não merecemos. E esse conceito é muito além de um mero merecimento, né? É para deixar bem claro que não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para alcançar essa graça. Há alguns que acreditam que, cumprindo uma série de regramentos, por exemplo, agora eu virei crente, então eu tenho que comprar uma Bíblia gigante, usar ela debaixo do braço, usar roupa social, eu não posso beber, eu não posso falar palavrão, eu não posso fumar, eu não posso fazer coisas erradas, eu não posso ouvir um determinado tipo de música, eu não posso ler determinados tipos de livros, eu não posso, ou eu posso. O grande problema disso, e eu já te adianto que há coisas aqui que realmente não devem ser feitas por quem tem Cristo em sua vida, mas a grande chave não é você tentar criar um manual,
de regramentos que você deve ou não fazer, porque isso torna a graça algo que depende daquilo que você consegue ou não fazer, entende? A graça não depende do que você consegue, tem a capacidade, tem inteligência ou não. A graça te alcança, independentemente daquilo que você fez, até porque não havia nada que você pudesse fazer e não há nada que você possa fazer para alcançar a graça. Então, a graça não vem pela lei, né? Você talvez ainda não tenha esse conhecimento, mas antes de Jesus vir aqui, morrer na cruz, ressuscitar para te salvar e me salvar, Deus havia preparado, através de Moisés, uma série de regras e leis para que o povo não ficasse completamente perdido. A gente aprende, lendo o Novo Testamento e a Bíblia que nós temos aqui enquanto protestantes, evangélicos, enquanto crentes, a nossa Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele conta a história do povo judeu, vai desde o Gênesis, passa por Moisés, passa por vários personagens muito conhecidos, como Davi, como Salomão, parte para os profetas, e nós entendemos e acreditamos que esse Antigo Testamento, que a gente lê no Novo Testamento, também chamado como as Escrituras, como algo que apontava para o que viria, apontava para Jesus. O Antigo Testamento traz ali a lei, traz as profecias, e o que foi visto e comprovado através da história do Antigo Testamento é que a lei não é suficiente para justificar ninguém. Por mais que fosse um sacerdote, que era alguém da alta cúpula religiosa, por mais que fosse o cara mais fiel à letra da lei, se descumprisse um dos milhares de mandamentos que haviam, toda a lei estava descumprida. Então, a justificação pela lei, o alcance da salvação através da lei não foi possível. E diante disso, diante desse impasse, que Deus decidiu, desde antes da fundação do mundo, não foi um plano B, isso já estava nos planos de Deus. Deus enviou o seu único filho, como está escrito lá em João 3,16, um versículo muito conhecido por nós cristãos, talvez você não conheça, mas diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Se você sair da nossa igreja, está saindo na porta da nossa igreja e olhar para a sua direita, você vai ver que tem ali um desenho de um bonde, e esse versículo, bonde de Santa Teresa, e esse versículo está estampado ali embaixo. Então, vendo que nenhum homem era capaz de cumprir essa lei, Deus enviou o seu Filho. Jesus veio, cumpriu integralmente essa lei, para que não fosse necessário que, para alcançar a esse Deus tão distante ali no tempo da lei, um Deus tão longe, que essa conexão de um ser humano que não consegue cumprir a lei de Deus, para alcançar esse Deus, só Ele mesmo, através do seu Filho, para fazer essa ponte de novo. A gente tem acesso a Deus por conta do sacrifício de Jesus, do que Ele fez por nós, que foi justificar os nossos pecados. Cristo, quando esteve lá na cruz, sofrendo o que sofreu e ressuscitou, Ele atuou como uma espécie de advogado nosso, que não só defendeu a nossa causa e defende a nossa causa, mas também como o nosso substituto. Jesus veio como o sacrifício substituto e o cumprimento substituto por nós. Ou seja, tudo aquilo que a gente não conseguia fazer e não consegue fazer para alcançar a salvação, para alcançar a graça, Jesus fez por meio da cruz, e através desse amor, dessa graça, que a gente alcança o acesso a Deus. Não é por aquilo que a gente possa fazer, porque não tem como. A gente não tem a capacidade. Nós humanos, seja lá quem você seja, da família que você seja, com a criação que você tenha tido, não há nada que você possa fazer, nem eu, para alcançar essa graça. E o porquê que o título dessa primeira lição é Graça Preciosa?
o Bonhoeffer veio trazer para a gente alguns conceitos sobre graça e de conceitos que são equivocados. Eu trouxe aqui já né? A gente entendeu aqui que a graça não é alcançada por meio de regramentos ou requisitos para eu ser ou ter direito a alcançar essa graça. A gente já entendeu isso até agora, nesses 10 primeiros minutos dessa aula. Mas se não tem nada que eu possa fazer, então significa que eu não tenha nada a se fazer, que eu não vá fazer nada? Não é bem assim. O Bonhoeffer diz que esse tipo de graça que você entende que não precisa fazer absolutamente nada e que a graça por si só, sozinha, ela vai fazendo as coisas e você pode viver a vida da forma que você deseja, é a graça barata. É o barateamento da graça. É algo que é inconcebível você acreditar que Jesus teria feito o que fez, vivido o que viveu, pregado o que pregou, para que você simplesmente se salvasse, tivesse uma carta branca para viver da forma que você quisesse. Então, para a gente começar lendo alguns versículos e meditando um pouco no que Deus deixou para a gente aqui escrito, abra lá comigo na primeira carta à igreja de Corinto, que é o livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, Paulo diz assim: pois fostes comprados por alto preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Então a gente entende que por mais que a gente tenha recebido de graça, houve um alto preço. Se a graça possui algum tipo de valoração, algum tipo de preço, é a cruz. É o sacrifício de Jesus, é o seu sangue que foi derramado lá na cruz, e esse é o alto preço. É o preço que ninguém pagou na história e que ninguém teria condições de pagar para que a graça e o amor de Deus fosse derramado, a graça fosse derramada e o amor de Deus fosse derramado para todo aquele que cresce que Jesus Cristo é o Senhor. Como eu falei, a graça veio de graça para nós porque nós não pagamos nada, mas ela custou um altíssimo preço, que foi o sacrifício daquele que não pecou, daquele que cumpriu a lei, daquele que veio pregar o amor, que curou, que conversou, que trouxe para perto. Jesus também não era só o Jesus, como eu costumo dizer, uma espécie de hippie, paz e amor e tá tudo bem. Não, Jesus, nos momentos que precisou ser duro com algumas pessoas, ele foi duro, chamou a atenção, trouxe para perto, mas mesmo sendo duro e mesmo às vezes parecendo que estava brigando com aquela pessoa, Jesus na realidade estava tentando sacudir aquela pessoa e trazer ela para a sua graça. Continuando algumas leituras, Romanos, e também mais uma carta de Paulo, e eu tenho citado Paulo com frequência, que ele foi um dos personagens mais importantes na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Ele escreveu diversos livros e cartas. Ele nos ajuda e nos ajudou muito a entender mais de Deus, especialmente sobre a graça, é por isso que eu tenho falado sobre ele. No livro de Romanos, no capítulo 6, ele traz a ideia que eu acabei de falar para nós, bom, recebi de graça, eu entendi que meus pecados foram perdoados, eu entendi que aquilo que eu venho a praticar de pecado hoje ou futuramente já está justificado por meio da graça de Cristo Jesus. Então, significa dizer que eu tenho uma carta branca para viver de qualquer forma? Não é bem assim. Capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo 14, diz assim, Paulo: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que, quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Mas graças a Deus porque, embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino a que fostes entregues, e libertos do pecado fostes feitos escravos da justiça.
Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal, cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Por quê? Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colheste das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perceberam uma coisa? Nós éramos escravos do pecado e agora nós temos um outro Senhor. Nós permanecemos escravos, e é uma palavra realmente forte. Quando a gente vai para o original, o Novo Testamento foi escrito no grego. No grego, a palavra escravo é a palavra doulos, e essa palavra tem o significado de servidão, de ser servo. E qual é a grande diferença Eduardo, você está dizendo que eu continuo sendo escravo? A grande diferença de você servir a um senhor está de quem é o seu senhor. Antes você e eu também éramos escravos do pecado, era algo que estava nos levando para a morte, era uma escravidão, uma palavra que está na moda hoje em dia, uma escravidão tóxica, é algo que você estava sendo levado para a morte, você estava vivendo uma vida completamente contrária com aquilo que Deus queria para você, aquilo que Deus criou, que Deus formou e o que Ele sonhou para a sua vida, e você foi resgatado por um Senhor chamado Senhor Jesus. O seu Senhor não é um homem, não é um malfeitor, não é alguém que quer o seu mal, é alguém que deu a vida por você. Não é o senhorio da sua vida, te deu de graça, um dom gratuito, derramou a graça, Ele te deu. Ele não te comprou com ouro, Ele não te comprou com prata, Ele não te comprou por valor algum, Ele comprou a sua vida e a minha vida com o seu sangue. E isso é maravilhoso, saber que nós servimos a um Senhor que foi capaz de dar a vida dele por nós. E o que Ele quer da gente? Ele quer que a gente busque a Ele, Ele quer que a gente entenda o que Ele imaginou para a nossa vida, o que Ele sonhou para nós, o que Ele deixou escrito de ensinamento, a forma de viver. E percebam, não é você se vestir com uma roupa social, não é comprar uma Bíblia gigantesca, não é parar de beber, de fumar, de falar palavrão, de pensar besteira, não é só isso. Essas coisas são consequências daquilo que Cristo fez por você. Você não vai parar de fazer uma coisa ou outra, seja lá o qual for a coisa a ser parada de fazer, por pensar assim, caramba, agora eu consegui vencer esse vício, então eu estou apto, eu mereço o amor de Cristo e eu consigo acessá-lo. Não é isso, não é isso. Você o alcança porque Ele te alcançou. Você o ama porque Ele te amou primeiro, como João nos ensina. Jesus derramou um amor tão grande sobre nós que, por constrangimento a esse amor e por um arrependimento genuíno que muda a nossa mente, que muda o nosso coração, que a gente muda algumas coisas a serem feitas na vida. Só voltando um pouco e para finalizar essa nosso primeiro papo, nosso primeiro encontro aqui, o nosso material de estudo traz a figura de Lutero, que também Bonhoeffer traz no seu livro lá, no Discipulado. E Lutero, como muitos sabem, talvez você não conheça, Lutero foi o responsável pela divisão da Igreja Protestante da Igreja Católica. A Igreja Católica estava praticando atos na época que eram completamente contrários. Traduzindo para você, para ficar de uma forma simples, eles vendiam pedaços do céu, vendiam salvação, vendiam... se você desse um valor X, você garantia, entre aspas, um terreno no céu, garantia
um perdão de pecados, e Lutero foi se incomodando com várias coisas que aconteceram. Esse é só um dos exemplos das coisas que aconteciam. E ele, que era um monge católico, que escolheu viver uma vida celibatária, uma vida isolada do mundo, uma vida seguindo uma série de regras muito rígidas, que para ser um monge não é algo fácil, ele entendeu de uma vez por todas que não é pela lei, não era pelas regras do monastério, não era por nada além do que a graça. O Lutero entendeu que o que ele estava fazendo ali, na verdade, era uma graça barata, algo que ele conseguiria comprar com um mero cumprimento de rituais do monastério. E ele percebendo isso, percebendo que ele estava vivendo uma vida de uma graça barata, ele entende a graça preciosa, e a partir desse momento que ele entende de fato o que é a graça de Cristo, o que ele fez por nós, ele se desgarra dessa religiosidade, ele se desgarra desses regramentos e faz a reforma protestante, que é onde se origina a nossa doutrina, a nossa denominação batista. Os protestantes no mundo inteiro têm início lá na reforma, e o início de tudo isso é o entendimento da graça preciosa, que, como nós lemos, custou um alto preço, e que a gente acabou de entender que não é por aquilo que a gente possa fazer, e também não significa dizer que, vindo de graça, nós vamos viver como éramos. Se nós éramos escravos do pecado e hoje não somos, significa dizer que Cristo nos libertou daquilo que nos aprisionava, e ele não fez isso para que a gente voltasse um passo atrás ou vários passos atrás, vivendo da forma em que vivíamos. Cristo nos derramou a sua graça para que nós vivêssemos a vida que ele tem para nós. O que você precisa parar de fazer, ou o que você não precisa parar de fazer, o que você deve ou não fazer, é algo que você vai aprender durante a caminhada com Cristo, durante o conhecimento e aprofundamento do conhecimento dessa graça preciosa. Eu, enquanto professor aqui, não vou te dizer o que você deve ou não fazer. Eu acredito que os nossos pastores não vão chegar para você com algo fechado, um regramento, mas que, caminhando juntos, nesse caminho de discipulado, fazendo discípulos, no convívio, você, com o seu relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, que habita em nós, a gente começa a entender até o que a gente tem que parar de fato, o que não tem mais a ver com a nossa vida, aquilo que não faz mais sentido para a gente. E também do relacionamento com o próximo, quando você, num discipulado próximo com um pastor, com um líder, com um irmão que você confia muito e que é alguém de Deus na sua vida, essa pessoa pode te ajudar a enxergar aquilo que você precisa mudar, tá? Não existe algo fechado, um manual para que você deve ou não deve fazer. Isso é de relacionamento, e relacionamento você só tem se relacionando, lendo esse livro aqui, ouvindo pessoas que te amam e que amam a Cristo, que amam a Deus. Jesus resumiu toda a lei. Jesus resumiu em amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. São os 2 maiores mandamentos. Cumprindo esses 2, que é difícil pra caramba, a gente cumpre toda a lei lá do Antigo Testamento, e que de fato tudo se resume ao amor. Jesus se entregou por amor a você, amor por mim. Jesus não veio para nos comprar com ouro, nem prata, nem nenhum tipo de valor. Jesus nos comprou com a própria vida, com seu amor, e é assim que nós devemos começar esse papo de graça, entendendo que Cristo nos entregou um dom gratuito, a sua graça por amor, entregando a sua própria vida, e que esse foi um altíssimo preço pago para que a gente recebesse de graça a preciosa graça de Jesus.